Olá, para essa edição do Jornal Sertanejo, estamos aqui com os representantes do terreiro de Umbanda Manezinho da Estrada. Aqui comigo a Camila, o Alexandre e a Maria Rita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Umbanda e também sobre a premiação Guerreiras do Axé, que acontece no dia 21 de março no Cine Teatro Barretos. Eu começo aqui, eu peço para que vocês se apresentem. Para quem está assistindo, conta um pouquinho sobre a caminhada dentro do Axé ou da Umbanda. Olá, eu sou o Pai Alexandre, dirigente desse templo, Baiano Manezinho da Estrada e Caboclo Pena Verde. A todos aí que estão assistindo, meu muito axé para todos. O terreiro ele está promovendo, já a segunda edição do evento Guerreiras do Axé. É um evento que vem para premiar e incentivar as mulheres de raiz, mulheres guerreiras, mulheres que trabalham dentro dos axés, dos terreiros, sendo tanto de Umbanda quanto de Candomblé, aqui dentro da cidade de Barretos. Também evidenciando as lutas, as dificuldades que elas enfrentam, o preconceito, por muitas das vezes envolve até o racismo, a intolerância religiosa no meio delas. E o mês da mulher, Igor? Isso, em março. Em março, proveniente de março, a cidade promove diversos eventos, mas nunca colocaram uma de nossas mulheres em evidência nesses eventos. Mostrar com que esse evento é tão grandioso e ele é tão social no meio da nossa sociedade. Através desse evento, a gente vamos mostrar também a cultura da nossa religião afro-brasileira, que é a Umbanda. A Camila pode estar falando um pouquinho aí pra gente, a nossa assistente social. Boa noite, Igor. Boa noite quem está nos assistindo. Bom dia, Não sei que horário esse material vai ao ar, mas nós estamos aqui no período da noite, então vou seguir aqui o nosso horário. Meu nome é Camila Vieira, Eu sou assistente social de formação, tenho caminhando aí no sentido do pós-graduação, mestrado, doutorado, e eu tenho estudado, diante da minha trajetória de vida e profissional sobre essas lacunas sociais, e que não estão distanciadas aí do público e da história, social do terreiro. Então, quando a gente pensa aí sobre quem é esse povo, da onde veio essa religião, quais são essas manifestações que representam essa religião, a gente consegue perceber que é tudo fruto de um público, de um povo, de minoria social, representado aí desde as linhas de trabalho, no contexto da Umbanda. Então, o meu fazer religioso, ele não é o meu fazer profissional, Nem posso fazer isso porque seria sancionada eticamente. Mas a minha visão de mundo e o meu olhar de totalidade, o meu sujeito profissional, pessoal, ele não muda. Então, eu me aproximo da religião nesse sentido, de entender, então, também como uma expressão aí de uma minoria social. E aí, caminhando com o projeto, me coloco enquanto profissional, sim, nesse momento, não necessariamente como a filha nesse momento, mas como uma profissional que vem trazer esse olhar de que sim, essa ação, ela é uma ação de política pública, sim. Posteriormente, nós podemos conversar um pouquinho sobre indicadores sociais de vulnerabilidade, de violência, que reforça a importância das políticas públicas olhar e ter uma atenção para esse público que, historicamente, ele é esquecido e colocado à margem da sociedade. Você acredita que ainda é necessário falar em reconhecimento das mulheres da Umbanda, do Candomblé nos dias de hoje? Sim, com certeza. Eu tenho total convicção disso, no sentido, como eu te disse, os números nos dizem, Hoje nós temos leis aí que asseguram, o direito da diversidade, os direitos humanos, e quando nós vemos esse ataque, esse descumprimento dessas leis, a gente tem um indicador falando que, majoritariamente, quem é alvo desses preconceitos diante da diversidade cultural /religiosa, porque a religiosidade ela é uma expressão cultural de um povo, de um país, Então, majoritariamente, são religiões
que vem, né, da tradição africana, né, do continente africano, afro-brasileiro. Então, é uma construção, um resquício do racismo, ponto. Né? E quando nós vemos aí quem é a maior parte desse povo que está sofrendo a violência dentro desse grupo, né, de religião de matriz africana, afro-brasileiro, a gente tem um contingente muito mais de 50% de mulheres. Então, por que falar desse assunto? Os números nos mostram a importância, sim, ainda de letrar, de informatizar, né, de fazer esse trabalho pedagógico. Então, a gente vai dialogar e é a proposta um pouco desse evento. Olha, Rita, nos terreiros a gente encontra mulheres brancas e mulheres pretas ou negras, corrija a nomenclatura, tá? Me corrija. Nesse contexto também, as histórias das mulheres são pouco conhecidas fora dos terreiros, né? Por quê? Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Rita, sou uma das filhas mais novas aqui da casa, né? E realmente, Igor, isso é inclusive um dos nossos assuntos na questão do projeto, né, do evento, que é realmente esse apagamento da questão da mulher, da história da mulher dentro do terreiro, não só a mulher preta, não só a mulher branca, mas o conjunto feminino em si, né, ter essa questão desse apagamento social. Muitas vezes, principalmente aqui na nossa região, por conta do colonialismo, de alguns fundamentos que a gente tem dentro da religião mesmo, né? Como dentro do candomblé, alguns cargos, algumas posições, mas realmente tem esse apagamento. E esse é, inclusive, um dos nossos motivos de fazer o evento, né? A gente trouxe até a iniciativa de não depender de um pai de santo, do seu sacerdote, para receber a indicação para participar do prêmio, né? Para a gente conseguir realmente abranger todas elas. Ah, e aí quando esse ano, 2026, já é a segunda edição. Sim. Né? Então, assim, o que muda quando essa trajetória ganha essa visibilidade pública? Para a gente, não só de Umbanda, não só de Candomblé, mas para todas as religiões de matriz africana, é realmente uma ótima possibilidade da gente trazer quebrar esse paradigma que as pessoas têm da religião, né? Sobre a religião ser o diabo, sobre a gente fazer e pregar o mal, né? Que muitas pessoas têm. Então, a gente conseguir ter um apoio do Cine para trazer um ambiente maior, né? Uma premiação, transformar a premiação maior, é uma honra. É uma oportunidade que a gente está tendo de realmente mostrar o que é a nossa religião, que é amor e caridade, né? Que é um dos principais fundamentos que a gente tem dentro da religião, é o amor e a caridade com o próximo. Na prática, como que as mulheres exercem a liderança dentro dos terreiros e das comunidades? Certo. Hoje, as mulheres, elas têm um papel fundamental. Não hoje, historicamente. Se a gente for ver no contexto social, as mulheres foram percursoras, né? As primeiras a serem alforriadas, a mobilizarem os seus grupos. Então, esse trabalho de potencialidade grupal, né? De trazer aí as suas comunidades ao fortalecimento, ao empoderamento, por meio da religião, sim, né? Mas isso não fica somente a religião, né? Porque isso atravessa a vida. Nós somos múltiplas, né? Nós não somos mulher somente religiosa. Nós temos nossa vida profissional, comunitária. E aí, diretamente na questão comunitária, né? Com contexto de Barretos em si, nós vemos aí muitas lideranças, dirigentes e integrantes também das correntes de axé, que contribuem muito, né, com a comunidade no sentido de ações sociais, de identificação dessas vulnerabilidades desses territórios, coisas que às vezes a pessoa bate primeiro ali naquele terreiro, né, e tem esse apoio, esse engajamento, muitas ações sociais, de doação, de arrecadação, então faz um trabalho social na comunidade muito forte. E você acha que o protagonismo das mulheres é reconhecido? Eu acredito que precisamos evoluir, por isso o evento, né? Precisamos entender a contribuição das mulheres nesse nicho, né? E tentar chegar num nível mais de equidade, até que ponto, né? E aí eu falo por mim enquanto pessoa, né? Não embasada no meu pai, né? Isso vai ser de mim.
até que ponto algumas questões acontecem por conta de algumas doutrinas, ou até que ponto isso é um resquício do meu machismo estrutural ali, que eu, enquanto ser humano, vivenciando essa sociedade, esse tempo, me entende e me ensina que é o correto, né? O que dá para mim me desconstruir? O que eu preciso realmente reproduzir nessa era social histórica, né? Então, acredito que sim, nós precisamos pensar a mulher como um sujeito, né? E não como um sexo que é para isso ou para aquilo em algumas situações que há possibilidade de se pensar. Então, penso que sim, o protagonismo precisa avançar em muito. Você, pegando um gancho nessa fala sua, existe preconceito dentro da religião no qual vocês praticam? Existe. Vocês já sofreram preconceito? Dentro da nossa própria religião? Sim. Entre os membros, os Sim. fiéis? Entre os membros e na rua. Externo, né? Sim, a gente já sofremos, sim. Às vezes pela roupa que a gente veste, as nossas indumentárias, às vezes quando a gente precisa sair na rua vestido dessa forma, nas obrigações que tem dentro do terreiro, às vezes não dá tempo de você trocar de roupa. E até em qual instância que a gente também tem que ficar trocando de roupa para ter que sair na rua nos dias de hoje, em 2026, sendo que a gente tem as leis, né, que nos protege. Então, assim, a gente enfrenta muito olhares, piadinhas, risadinhas, apontamentos. Você acredita que acontece nessa sociedade de hoje, envolvendo a religião, envolvendo o dia a dia de vocês? É machismo? É intolerância religiosa? É o quê? É mais intolerância religiosa. Uhum. Os terreiros e as próprias mulheres, elas constroem redes de proteção, elas debatem entre vocês caminhos para se autoprotegerem? Sim, através, a gente, hoje aqui em Barretos, a gente temos o Comir, né? Lá de igualdade racial, onde tem o Tico Salviano, né, que nos dá um apoio muito grande, a Ana Paula Febatz. Então tem o número que a gente pode estar ligando, ou até mesmo fazendo as nossas ocorrências através do Comir. Então aí a gente também tem grupos, né, onde a gente entra em debates, conversa entre os dirigentes e as comunidades das mulheres. A gente traz esse assunto, essa pauta para dentro do grupo, e a gente toma medidas através também de vídeos. A gente faz vídeos incentivando, né, as pessoas, vídeos educativos, mostrando para as pessoas pararem com esse preconceito, e até mesmo o evento está vindo para isso, para trazer esse impacto social, para mostrar que a religião não é o mal, né, não é demonizada como as pessoas tanto faz o bullying. Eu ia até fazer um adendo ao pai, nesse sentido, né, da rede protetiva, você disse, né, dessa rede de apoio, de se autoajudar, de se autoapoiar. E aí, obviamente, novamente, né, já mostrando, evidenciando a importância desse evento, né, porque nós estamos nessa sociedade, como eu já disse, fruto de várias violências, e que às vezes nós não nos reconhecemos enquanto também fruto dessa violência, né? E que às vezes a gente reproduz ela sem pensar que a gente está mais do lado de cá do que do lado de lá. E aí a importância do evento no sentido do letramento, né? A importância de dialogar, de pensar, de problematizar algumas coisas sutilmente nessa proposta sociopedagógica, para que sim, quando eu disse lá no começo, né? O quanto às vezes o terreiro algumas problemáticas chegam primeiro no terreiro, a gente falando aí de racismo. Quantas pessoas, né? Eu mesmo já sofri no sentido de quando alguém reconhece que você é dessa religião, nossa senhora, né? E aí o terço lá na beirada do computador de alguém, no espaço público, privado, ninguém questiona. Você nem falou, cavucaram, reconheceram e já começa a criar um distanciamento, aquela coisa sutil, né? Reflexo desse racismo religioso, né? Que a gente fala que é mais do que intolerância, né? Ele vem fruto desse racismo. Enfim, voltando ao ponto.
A gente, quando fortalece nós enquanto comunidade, se um de nós passa por isso, nós temos condições e entendimento para fortalecer, para identificar, para indicar quais as ferramentas, igual o pai falou, tem um canal de denúncia, né? Mas quem que é esse primeiro a acolher? Se o meu próprio espaço não estou falando no meu caso, mas o meu próprio espaço de amizade, um exemplo, ou de trabalho, ou das minhas relações, muitos, a própria família, são esses violentadores, qual o espaço que eu tenho para poder indicar essas violências que estruturalmente eu tenho passado, né? E aí essa reincidência acontece no corpo feminino. Quem, por exemplo, aí o pessoal que vai nos escutar vai provavelmente concordar, quem é da religião ou simpatizante, né? Que quando você, mulher, fala que é de uma religião, né, afro-brasileira, né, de tradição de matriz africana, já vem aquele olhar extremamente machista de que, nossa, vai fazer alguma coisa para arrumar um namorado. Né? Então, que é totalmente fruto de violências que nós vivenciamos cotidianamente, numa piadinha, numa violência, e nós, enquanto comunidade de apoio, de acolhimento, temos essas condições de combater, de nos fortalecer, de nos acalentar conjuntamente. Maria Rita, é difícil ser mulher preta em Barretos? Ai, é. Não só na questão religiosa, né, como a gente está trazendo, mas também na questão social, né? Muitas vezes a gente escuta, eu vou falar por mim, né? Falar a gente como uma comunidade, mas escutar principalmente comentários infelizes sobre a nossa aparência, sobre a questão da textura do cabelo, fisionomia. E muitas vezes as pessoas atrelam isso, características físicas nossas, à característica religiosa, né? Então acaba que vira um combo ali naquele momento. Principalmente assim, ela é preta, ela é macumbeira, né? Não vamos conversar com ela, não vamos ter ali aquele contato com ela. Então, é um preconceito que vem sido trazido, né? Muitas vezes velado, muitas vezes, igual a Camila falou, muitas vezes não intencional. Porque eu vou falar com uma pessoa nova, com uma pessoa que vivenciou isso muito nova, é algo que foi ensinado para aquela pessoa, né? Naquela época, para uma criança. Então, é algo que a gente vê muito no interior, né? Trazido dessa forma, por questão desse preconceito, não só com a religião de matriz africana, mas com todas aquelas que saem do circuito ali cristão, evangélico, católico. Então, já é difícil, já sofri alguns comentários, né? Igual esse mesmo, ela é preta, ela vai ser macumbeira, ela vai matar uma galinha para mim, ela vai fazer um padê para mim para me matar. E muitas vezes não é assim, né? Não é assim que funciona, tem toda uma doutrina, tem todo um letramento, né? A gente tem um letramento, a gente tem fundamentos e estudos aqui para a gente saber que não é assim que a gente resolve as coisas. Você acredita que eventos como esse, que é o Guerreiras do Axé, que é aberto ao público, que vai ser no Cine Teatro Barretos, eles ajudam a transformar esse cenário? Sim, então quando a gente traz esse evento ali para o centro da cidade, num espaço maior, a gente consegue não só abrigar as pessoas da religião que estão ali nesse interesse religioso, mas também pessoas que são de fora, não só os simpatizantes, para realmente conhecer a religião de corpo e mente aberta ali, né? Para quebrar esse paradigma que as pessoas têm sobre a nossa religião e trazer de verdade um conhecimento, que é um dos intuitos também que a gente tem do evento, né? Além das premiações, das homenagens, é trazer um conhecimento para as pessoas, né? Um letramento para essas pessoas. Tá. Camila, que mensagem o Guerreiras do Axé deixa para quem nunca entrou num terreiro? Eu acredito que a mensagem que o evento traz é nesse sentido de desconstruir também, principalmente, os preconceitos. A evidência, né, a proposta do evento, a evidência ela não é somente o entretenimento pelo entretenimento, né, de reconhecer no sentido só culturalmente esvaziado. Então, a mensagem maior que o evento traz é de que precisamos, urgente, né, dentro das nossas casas de axé, pensar sim nas pautas sociais que nos atravessam. E a mulher é um ponto primordial e que vem fomentando os terreiros desde quando o terreiro começou a existir no Brasil, né? Então, precisamos sim cultuar os nossos sagrados, as nossas crenças, as nossas doutrinas, mas sem desconsiderar todas as questões
sociais que atravessam e caem dentro do terreiro. Alexandre, qual que é a importância dos terreiros como um espaço de pertencimento? Para nós, como terreiros, isso vem ressaltando e sendo muito importante, Igor, até porque nós precisamos desse espaço para poder trazer os ensinamentos, a cultura da nossa religião, porque antigamente era tudo muito apagado. Teve-se um apagamento colonial, né, historicamente falando, e a gente luta bravamente todos os dias. Então hoje, quando a gente tem um direito, um espaço de fala, de pertencimento, até mesmo para poder atuar dentro de um evento numa cidade como Barretos, né, uma cidade totalmente colonialista, né, isso vai trazer um impacto muito grande e um aprendizado também para a comunidade, para aqueles que querem aprender, até porque esse evento, Igor, ele não vai mostrar nada religioso como se é dentro dos terreiros, a prática religiosa ali no dia de gira. A gente vai trazer a parte cultural para que as pessoas entendam através das narrativas, das danças, das palavras que vão ter lá, né? As pessoas vão entender o que é que a gente está querendo se pronunciar, trazer em busca de direito, espaço e respeito, tanto pelas mulheres e quanto pela religião também. Alexandre, você já está na Umbanda há 26 anos, né? O seu templo, se eu posso chamar assim, existe há quanto tempo? O templo ele existe há 9 anos. Ao todo, tenho 26 anos. A minha trajetória dentro da Umbanda ocorre aos 13 anos, né? Quando eu era uma criança. Eu sofria de visões, né? Eu tinha visões, os espíritos apareciam para mim, conversavam e eu não entendia o que era aquilo, eu não sabia como me conectar e nem a minha família com aquilo. Então, foi um sofrimento que a minha mãe teve comigo, meus pais, onde a minha mãe recorreu, né, a benzedeiras, a médicos, até chegar na Umbanda. Então, de lá para cá, eu nunca mais parei o meu convívio dentro da Umbanda, fui frequentando até eu obter melhoras, né, através dos passos que as entidades dão, né, os trabalhos que eles passam, as indicações. É a mesma coisa quando você vai ao médico, o médico passa uma receita, você toma um remédio e melhora. Na Umbanda é a mesma coisa, é um hospital espiritual. E aos 13 anos eu me adentro dentro desse terreiro e vou me evoluindo como médium, né? Vou passando pelos processos iniciáticos dentro de um terreiro. Passei por 2 terreiros e hoje estou aqui no meu terreiro, onde hoje eu posso chamar de meu. Só que ele tem uma existência de 9 anos, faz 9 anos que a gente está aqui na cidade atuando. Se eu pudesse te perguntar de que forma que o seu terreiro se conecta com a cidade ou com a sociedade, ele se conecta como forma de um hospital ou como uma fonte de cura para a nossa sociedade? Sim, não deixa de ser um hospital espiritual, onde as pessoas recorrem sempre quando não está passando bem, né? As pessoas, quando elas chegam aqui, elas já passaram por diversas religiões, elas já passaram por tudo quanto é igreja, e a última porta eles batem no terreiro, né? E a gente acolhe, porque a Umbanda ela acolhe, ela estende as mãos, ela ouve, ela não critica, ela não julga, ela não te pergunta de onde você veio, quem são seus pais, de que família que você é. As entidades espíritas simplesmente eles nos acolhem e faz esse ato de caridade, onde as pessoas saem daqui transformadas, aliviadas e por muitas vezes curadas. Então é onde eu falo que esse templo aqui acaba sendo um hospital de almas, né? Chega todo mundo ferido aqui. É muito difícil quando chega alguém aqui sorrindo, feliz, né? A não ser quando eles voltam para agradecer, que isso ocorre também. Mas não deixa de ser um hospital. Manter um terreiro aberto é um ato de resistência? Muito grande. Todos os dias a gente luta, né, com essa resistência. A gente é um povo de resistência. A nossa história já fala aí todos os dias o quanto a gente nos resistimos a tantas violências, a tantos ataques, preconceito em geral. E a gente
com tanta fé dentro do coração e fé nos orixás, que não nos deixa desistir e nos mantém cada vez mais de fé. É a fé que nos deixa de pé. O que esse momento, que no caso as guerreiras do Axé, está já encaminhando para o encerramento, o que esse momento aí representa para vocês pessoalmente? Para mim, vou falar como a minha visão individual, né? Para mim é uma representação muito bonita, não só por homenagear a mulher no mês da mulher, não só pela gente conseguir trazer a visibilidade, mas também pelo fato de que nós conseguimos trazer, independente de ser um evento pequeno, independente da gente não ter todo aquele apoio que a gente merece, que a gente pensa que dava para ser servido para a gente, né, oferecido, é um movimento muito bonito de ensinamento às pessoas. É uma oportunidade que a gente realmente mostra aquilo que é a nossa religião, né? Que é a bondade, a caridade, a solidariedade com as pessoas. E muitas vezes trazer também aquele letramento para as pessoas conseguirem ver o que realmente é a nossa religião, não só a nossa, mas todas aquelas de matrizes africanas, né? Então, para mim, é algo muito bonito nessa questão do conhecimento que as pessoas conseguem trazer, não só o nosso terreiro, mas todos aqueles que estão participando com a gente. Camila, que mensagem você deixa para as outras mulheres e para as mulheres de Axé, da Umbanda, do Candomblé, de outras religiões? Eu acredito que para as mulheres de religiões de matriz africana, de Umbanda, Candomblé, que nós precisamos ser ouvidas, vistas, respeitadas, né? Que nós temos o direito, né? Não é nenhuma imposição de dever, temos o direito de sermos quem somos, né? E que nenhuma sociedade, nenhum poder, nenhuma estrutura deve nos calar no sentido de dizer o que é certo ou errado, ou algo que nós, enquanto cidadão, né, de direito, que temos, precisamos nos inviabilizar, invisibilizar para poder caber em alguma estrutura de sociedade. E aí, para as outras mulheres, né, que não são da religião, é nesse sentido de nós pensarmos nós por nós, né? É no sentido de que isso tudo